Oi, olá pessoal, bom dia, boa tarde. Olha a gente aqui de volta, quinta-feira, horário italiano, 16 horas na Itália, meio-dia no Brasil. Bom, gente, o horário aqui na Itália mudou, nós passamos para um horário invernal, né? Não sei como se diz assim no Brasil. Antes nós tínhamos 5 horas de diferença, agora nós temos 4 horas. Então são 16 horas aqui em Ravenna e meio-dia para vocês. Bom apetite, bom almoço para todos. E hoje a gente vai bater um papinho rápido, sabe? Essa aqui é a nossa live do meio-dia, a live da quinta, onde eu falo um pouquinho de wine business para vocês, falando sempre de um tema diferente. E quinta-feira passada não pude participar porque eu tive um problema pessoal, peço desculpas e então tô aqui hoje. O tema de hoje é um tema bem interessante porque o pessoal continua me perguntando, então resolvi bater esse papinho aí com vocês. Não temos convidados, da outra vez o Arthur estava com a gente, falamos de por que trabalhar com vinhos italianos, acho que era esse o tema. Dessa vez a gente vai falar de como começar no mercado de importação em 2022, porque tem muita gente querendo importar vinhos, não só vinhos italianos, né, que é a nossa especialidade, quer dizer, a nossa especialidade não é importar vinhos, mas exportar daqui para aí, mas naturalmente conhecemos toda a matéria de importação, porque seguimos os nossos importadores do Brasil cotidianamente. Então vamos lá, vamos dar uma introduçãozinha sobre as oportunidades aí no mercado e os primeiros passos. Olha aí, os nossos amigos estão entrando devagarzinho. Bem-vindo aí, Renato, tudo bom? Vamos então antes de falar sobre como começar nesse mercado de importação, vamos falar um pouquinho do crescimento do mercado, né? Até anotei umas coisas hoje para não me perder, para ter um pouquinho de foco, porque a gente não tem muito tempo e eu prometi para vocês que eu não vou... tudo bom? Que eu não vou usar muito tempo de vocês, né? Então eu vou tentar ser bem pontual. Antes de mais nada, vamos falar do mercado, né? Do crescimento do mercado dos vinhos, e que, bom, já que vocês estão aqui, vocês devem saber que o mercado cresceu bastante em 2020, né? A pandemia fechou todos os restaurantes, impediu jantares fora e tudo, mas não impediu o crescimento do mercado brasileiro. Vocês sabiam, não sei se vocês sabem, que o Brasil foi o mercado que mais cresceu no mundo em 2020, gente? Nós tivemos um crescimento na comercialização de vinhos de 31%. Entre vinhos nacionais, importados e espumantes, tá? Isso aí, enquanto o mundo inteiro caiu, comparando, tá, com 2019. Enquanto o resto do mundo teve como é que se diz? Enquanto o consumo e a comercialização, né, no resto do mundo caiu, né? Comparando sempre com 2019, caiu de 6%. Então, nós fomos o país no mundo que mais cresceu em 2020. Isso é um dado muito interessante, o que abriu as portas também do interesse, né? O que abriu o interesse de todos os países, de todos os produtores do mundo pelo Brasil. Isso é muito interessante. Mas eu até notei aqui uns dados, olha, o risco de crescimento, o Brasil consumiu em 2020, tá? 501,1 milhões de litros, tá, de vinhos em 2020. O que quer dizer, considerando que no Brasil vocês consumem garrafas, uma parte das vezes garrafas de 750 ml, isso equivale a 668 milhões de garrafas de vinho, ok? Em 2020. Ou seja, um ótimo consumo, tá? Mesmo considerando esse crescimento, o Brasil, logicamente, não é um grandíssimo consumidor de vinhos, se a gente for comparar com outros países do mundo, porque nós temos aí Portugal, que é líder, acho que está 2,7 litros por pessoa, né, por ano, que é a média no Brasil. Então, é uma média baixa. Temos países como... Então, o Brasil, acho que no ranking mundial, está em 22º lugar, tá? Então, assim, ainda tem muito a
a ganhar, a crescer, né? Tem países como Portugal com 51,9 litros por ano, a Itália com 46,6 e depois temos França e Argentina. Então, ou seja, nós temos ainda muito o que fazer. Bom, coisa interessante é que esse aumento, desculpe, não foi devido a... Esse aumento não é devido só à pandemia, gente, porque o aumento de consumo no vinho no Brasil vem acontecendo nos últimos 10 anos, tá? Então, nos últimos 10 anos houve um aumento muito grande, muito interessante, tá, no nosso mercado. E isso a gente tem que observar devido a vários fatores. Então, assim, não foi só a pandemia. Logicamente, a pandemia acelerou, porque os brasileiros ficaram fechados dentro de casa, não puderam mais ir para restaurantes, não puderam ir mais para... não tiveram mais saídas. Então, assim, você fica dentro de casa, não teve muitas alternativas, então tiveram vários momentos, a gente vai ver aqui, momentos diferentes de consumo, não só aqueles momentos formais, e logicamente os operadores lançaram maneiras diferentes de contato com os consumidores, com os bebedores, né, de vinhos, e criaram esse contato e essa abertura, criaram também uma humanização do vinho que antes não existia. E, bom, isso aí provocou, logicamente, um aumento e uma aceleração nesse consumo. Mas não foi só a pandemia, gente. Senão países importantes como a China e a Espanha, onde teve uma grande queda de consumo, teriam aumentado e não caído, né? Então, por que a gente precisa analisar um pouquinho o nosso mercado, da onde que vem esse crescimento nesses anos, tá? E aí eu anotei aqui para vocês, olha, uma coisa interessante é a expansão, né? A primeira coisa, a gente tem que analisar a expansão da base de consumidores, que é esse trabalho de divulgação do vinho, trabalho de humanização também do vinho, não aconteceu só em 2020 com a pandemia. É um trabalho que vem feito devagarzinho já há vários anos, através das várias associações, dos importadores, do canal de supermercados, né, onde você encontra vinhos diferenciados também, né, porque a gente vai ver aí que no Brasil o canal On Trade, que é o canal da Horeca, né, que é restaurantes, hotéis e eventos, né? A Horeca é a sigla, né, para esse canal de distribuição, é muito baixo, é muito que é um dos fatores que ajudou a divulgação do vinho. A distribuição no on-trade é baixa e faz sim que o off-trade, que é a parte dos supermercados, seja maior. Então o contato do consumidor nos supermercados é mais com os vinhos, né? É mais fácil você achar os vinhos diferenciados, vinhos de todos os tipos, tá? Baratos, médios, caros. Você vai em supermercados e você consegue ter os vinhos que você antes achava nos restaurantes somente. Então, bom, isso aí a gente vai falar depois. Então, assim, teve essa base de consumidores, esse trabalho de divulgação do vinho tem sido feito há bastante tempo. Então, é um mercado que já estava crescendo, tá? Esse é o número 1. Outras coisas, os brasileiros são nativos digitais. O que quer dizer isso? Que o povo brasileiro é totalmente conectado com a internet e são digitalmente avançados, tá? Muito mais de outros países, assim, são... para ter uma ideia, os brasileiros nós somos o quarto país, tá, em número de usuários no Facebook, terceiro no Instagram e o segundo número de download do aplicativo Vivino, tá? São 4 milhões de download. Só para vocês terem uma ideia, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a popularidade de tudo aquilo que é e-commerce de vinhos já existia, tá? Entre os consumidores, entre os bebedeiros brasileiros, né? E entre os consumidores brasileiros. Então, eles já utilizavam esse canal para comprar os vinhos antes da pandemia. Então, a pandemia, repetindo, só acelerou uma coisa que existia, ok?
Então, isso aí faz sim que o nosso país, esse crescimento, essa aceleração, desculpa, gente, tenha sido proporcionada justamente por por essa facilidade da gente ser tão digital, né? Então, chegou a pandemia, os restaurantes fecharam, todo mundo correu para começar a vender online. O brasileiro já estava online, já estava acostumado a comprar online. Então, assim, os clubes de vinho já eram uma realidade, né? Outra coisa, como eu falei antes, a baixa participação, né? A baixa participação do on-trader, né? E o fortalecimento de varejistas regionais. O que quer dizer isso? Que a participação do on-trader no mercado nacional de bebidas permanece até hoje muito baixa, tá? De acordo, por exemplo, com a Wine Intelligence, no Brasil só 16% das vendas são feitas para hotéis, restaurantes ou em eventos, que é o canal Horeca. O resto é feito para o canal off-trade, ou seja, para os supermercados. Então, nos supermercados, a gente encontra todo aquele diferencial, aquelas ofertas e promoções de vinhos assim de todo tipo, importados e brasileiros. Então você consegue, sempre teve essa facilidade, a possibilidade de ter acesso a esse tipo de produto, né? Então, com a pandemia, isso só foi aumentado, né? Diferenciado. Quem vendia antes em Horeca passou a vender no off-trade. Então, você continuou achando os seus rótulos que achava nos restaurantes, nos supermercados. Então, assim, esse é outro, né? Outro fator que foi somente evidenciado, né? Pela pandemia. Outra coisa, quarto ponto, os consumidores brasileiros, gente, são abertos às novidades, né? Então, o brasileiro sempre foi aberto à novidade e o crescimento do vinho no Brasil, a importação de vinhos no Brasil, é devida também a isso, que o brasileiro é curioso, o brasileiro é disponível a experimentar as novidades, então é disponível a degustar vinhos diferentes, a degustar como é que se diz? Uvas diferentes, né? Então, de países diferentes. Então, a curiosidade, né? A abertura mental do brasileiro ajuda muito ao crescimento da importação. Isso fica a dica, porque isso é muito importante para quem quer entrar no mercado para se diferenciar, tá? Porque, inclusive, o mercado brasileiro está procurando novidades, tá, gente? Para não ficar sempre na mesmice, né? Importando sempre os mesmos vinhos. Então, os consumidores são abertos às novidades, tá? E isso aí é uma coisa muito importante. O último ponto é a expansão das ocasiões de consumo e menos viagens. O que isso quer dizer? O povo está viajando menos, né? Ainda. Então, tem uma disponibilidade econômica maior. Inclusive, isso é comprovado pelo ticket de venda, né? Tem maiores vendas, tem vendas de vinhos mais caros, tem importação, aumentou a importação de vinhos mais caros, tá? Isso também é muito interessante entender. Por quê? Porque tem mais disponibilidade, então a gente já não sabe se isso vai durar depois quando o pessoal voltar a viajar, né? Mas viajar menos provocou sim com que tivesse mais disponibilidade econômica e descobriu-se outras oportunidades para beber o vinho além das ocasiões formais, né? Acho porque teve aquela humanização que eu falei antes, né, do vinho, e aonde a gente entendeu que o brasileiro entendeu que o vinho não é só uma bebida de ocasiões. A gente pode tomar um vinho durante o almoço em casa, a gente pode tomar um vinho no final do dia para se relaxar na beira da piscina, um rosé na praia, né? Então, assim, na latinha, né? Então, assim, abriu-se um mundo também de possibilidades e ocasiões de consumo. Então, por que a gente está falando tudo isso? Porque para quem está pensando em começar a importar vinhos, o mercado é um mercado muito interessante,
que ainda tem muito a crescer, né? O consumo ainda é muito baixo para tudo aquilo que pode ser. Um mercado muito interessante, que tem, assim, uma possibilidade enorme de se diferenciar, tá? Outra coisa interessante que aconteceu durante a pandemia foram os prazeres que os brasileiros descobriram, né? E que os aproximaram ao mundo dos vinhos. Foram todos os cursos que nasceram de harmonização, todos os cursos que nasceram de sommelier e que levaram os brasileiros a se aproximarem a essa bebida e a se apaixonarem pelos vinhos, pelas culturas, pela cultura enogastronômica, que levaram os brasileiros às confrarias, né, aos clubes de vinhos, né, e tudo aquilo que os clubes de vinhos, por exemplo, usam, todas as iscas que usam para fidelizar os clientes, e que isso é muito interessante porque cria cultura, a cultura do vinho, né? Cultura de informação, regional, territorial, das uvas, né? Tipo de uva. Então, é uma cultura contínua e acaba criando comunidades, porque existem várias comunidades que se reúnem, que trocam ideias, que trocam, assim, então nasceu uma nova era mesmo, né? Então foram prazeres que foram descobertos atrás desse mundo, que é o mundo do vinho. Além, gente, das tendências do mercado, porque o mercado de vinhos a pandemia trouxe para o vinho, tá? Coisa que também já estava acontecendo antes, mas assim, a pandemia trouxe para ficar, tá? Para o vinho aquilo que são as tendências. E o mercado brasileiro, voltando àquele ponto forte do brasileiro como consumidor, que é um consumidor muito curioso, trouxe todas as tendências, inovações, né? Um mercado muito, muito aberto a tudo isso. Então a gente pode falar dos vinhos em lata, que é uma tendência que tá no Brasil, tá bombando, né, como se diz. Os vinhos rosés, que antes, que até alguns anos atrás não funcionavam, e hoje no Brasil, os vinhos laranjas, né, orange wine, os vinhos no álcool, ou low álcool, né, com pouco álcool, no álcool, low álcool. Temos também os vinhos nacionais, gente. Antes a gente nem conhecia os vinhos nacionais. Quantos tipos de vinhos a gente tem no Brasil, sabe? Agora a gente tem a possibilidade de conhecer finalmente as nossas vinícolas, as regiões produtoras de vinhos no Brasil. Então, assim, tudo isso faz parte. E através também do enoturismo, então os brasileiros estão viajando dentro do Brasil e usando o vinho como um instrumento de viagem, né, e de conhecimento também do próprio país. Então isso é muito interessante. Bom, tudo isso para dizer para vocês que o mercado está bombando, está crescendo cada vez mais e tem tudo para continuar nesse crescimento. Então a gente vai ver agora, tá, né, como investimento, como investidor, o que eu quero ser importador, né? Se eu quiser ser um importador, o que eu preciso fazer? Quais são os passos mais importantes? Entender a rotina de trabalho, o que eu preciso fazer, porque não é um mundo só glamouroso quanto pode parecer, como fazer um plano de negócios. Bom, vamos entender o que é necessário. Então, aqui eu também fiz uma listinha pra gente, olha, pra gente não se perder. E vou começar da ideia, eu quero ser um importador. Bom, Karine, o que eu preciso fazer? Tem a parte, logicamente, documental, que a gente vai falar depois, e tem a parte de planejamento, né? Planejamento estratégico. Não sei se vocês estão escutando, porque aqui está passando um monte de moto aqui embaixo. De planejamento estratégico. A parte de planejamento estratégico, eu acho que antes da gente desenhar, né, um plano de negócios, e no nosso planejamento estratégico a gente tem que entender exatamente, antes de mais nada,
aonde eu quero vender meus vinhos. Aonde eu quero vender significa aonde eu quero distribuir esses vinhos. Eu quero ser um e-commerce, eu quero ter uma loja de vinhos, eu quero ser, ou seja, eu quero importar e ter uma loja de vinhos, eu quero importar porque eu quero ser um e-commerce, distribuir, eu quero importar para distribuir no canal Oreca, né, que a gente falou antes, que é um canal que vai revender os vinhos para restaurantes, hotéis e eventos, ou eu quero comprar, né, importar para revender para o canal off-trade, ou seja, supermercados, varejistas regionais. Bom, qual é o meu canal, para quem eu quero vender, para quem eu quero distribuir. Então, daí eu quero entender quem é o meu cliente, né? Eu vou para entender quem é o meu cliente, depois disso eu quero entender o que eu quero vender, né? Vou vender o quê? Que tipo de vinho, né? Que tipo de produto eu quero vender para poder passar para uma procura de fornecedores, que mais que fornecedores eu sempre tento definir como parceiros, tá? Mas aí a gente não vai entrar muito em detalhes para poder ser prático, tá? Nessa live. O que isso quer dizer? Que antes de mais nada, para definir os nossos, para definir que tipo de vinho eu quero vender, eu sempre digo que a melhor coisa é a gente estudar os nossos concorrentes, para entender o que está faltando no mercado, o que o meu concorrente está vendendo, qual é o preço dele, quais são as oportunidades. Eu vou buscar atender nichos de mercados que ainda não são explorados pelos meus concorrentes. Acho que essa é a parte mais inteligente, né? Mas para isso eu vou ter que visitar o mercado, vou ter que conversar com potenciais clientes. Essa faz parte da minha estratégia de meu planejamento estratégico, né? Então, essa é a primeira parte. No momento que eu defini qual pode ser o meu nicho, né? Meu nicho de mercado, aonde eu quero vender, que tipo de vinho eu quero vender, eu tenho também eu vou começar a procurar os meus fornecedores. Então, se eu entendo que, por exemplo, no meu caso, eu entendo que eu quero vender vinhos italianos e distribuir através de um e-commerce, ou então ter uma loja local, ou o que for, eu tenho que começar a ter vinhos, procurar fornecedores, né, naquele país, no país de origem, daquele tipo de vinho. Qual tipo de vinho que eu quero vinhos biológicos, eu quero vinhos de uma certa faixa de preço, de regiões pouco conhecidas, ou vinhos heróicos, em suma, que tipo de vinho que eu quero, e daí procurar fornecedores que sejam mais que fornecedores, parceiros, porque tem muitos produtores querendo entrar no mercado brasileiro e o importador pode ser uma ponte. Então, isso é aí que está é aí que nasce uma parceria, até mesmo porque para desenvolver uma marca, fica a dica, tá, gente? Para desenvolver uma marca no Brasil, um exportador precisa investir, e ele vai investir junto de um importador. Então, assim, é uma parceria essa, tá ok? E bom, para desenvolver um plano estratégico para uma importação inteligente, é fundamental fazer também uma simulação de importação. Porque quando eu achei os meus fornecedores, eu tenho uma price lista, eu tenho que entender quanto isso vai me custar, né? Então eu tenho que fazer uma simulação de importação, entender as taxas de importação, transporte, taxa de importação, quanto isso me custa trazer esses produtos para o Brasil, porque se eu entendo que me trazer uma paleta eu gasto X, eu posso programar uma importação e de repente trazer 2 paletas, se eu vejo que eu tenho um potencial de venda onde eu vou economizar nesse transporte, então eu vou fazer uma importação estratégica, mas eu tenho que entender se eu tenho uma distribuição que pode realmente como é que se diz assim, receber esses produtos, se eu tenho um potencial realmente de venda para poder fazer essa importação. Então a gente tem que fazer um planejamento também na importação, e isso é necessário. Para fazer esse planejamento é necessário a gente fazer uma simulação de importação que vai nos definir todos aqueles que são os custos envolvidos
o que a gente vai recuperar nessa importação, né, de taxas e impostos, isso é fundamental, ok? Então a gente tem que ter familiaridade com os procedimentos e os custos da importação. Olha a Bia entrando aí, oi Bia, bem-vinda. E o que eu preciso fazer para atuar como importador, tá? Vamos ver então aí a parte final, que é a parte das autorizações. Então aqui eu escrevi, tá? Porque é muita coisa, senão eu não ia lembrar e o risco era que eu esquecesse de alguma coisa, que é a parte documental, gente, porque nós falamos, o plano estratégico, né, é aquilo que requer, são as definições do o que eu quero vender, para quem eu vou vender, o que eu quero vender, para quem eu vou vender, definição do meu nicho, do meu mercado, o posicionamento, os fornecedores. Oi, Cá, boa tarde, minha linda. Os fornecedores com quem eu vou trabalhar, fazer uma simulação de importação, calcular os meus custos, tudo isso. Mas antes de mais nada, eu tenho que me organizar, eu tenho que ser um importador. Então, gente, fica a dica, para ser um importador tem uma série de requisitos de documentação que a gente vai ver aí. Ó, eu vou só fazer uma lista rápida, tá? E depois, de repente, a gente até faz um checklist. Oi, Ana, bem-vinda. A gente até propõe aí um checklist, que eu acho que é a coisa mais inteligente. Para importar, a gente tem que ter, naturalmente, uma empresa com CNPJ que tenha um KNAI de importador de vinhos, né? Importador de bebida alcoólica. Essa é a primeira coisa. Além disso, a empresa tem que estar habilitada com radar, ok? Junto à Receita Federal. E, no caso, a gente tem antes um radar limitado e depois, quando você tem um histórico, você pode pedir o radar ilimitado. Ok? Isso aí também, o radar é fundamental para ser importador, isso aí a gente já sabe. E após o deferimento do radar, a empresa solicita, junto ao Ministério da Agricultura, o pedido de registro de estabelecimento, ok? Para fazer a importação de vinhos. E, bom, resumindo, as 4 etapas que deverão ser seguidas são as seguintes. Habilitação da empresa, ok? No radar, com de análise da Receita Federal. Depois, o registro da empresa como importadora de bebidas, tá? E o procedimento é feito junto ao MAPA, ok? Antes da importação. Quando a gente faz a importação, isso aí é uma coisa importante também, o que eu faço? Eu tenho um fornecedor, né? Então vamos falar da Itália, aí um exemplo nosso. Eu estou vendendo um vinho para o Brasil. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, eu, produtora de vinhos aqui na Itália, vou ter que fazer as análises dos vinhos aqui, tá? Em laboratório, um laboratório que seja, como é que se chama? Que tenha um acordo com o MAPA no Brasil. E essas análises vão para o Brasil junto com a nota fiscal, com a invoice, com o packing list, com o certificado de origem, que são todos os documentos que são pedidos no Brasil, né? Anexo 9, anexo 11, se tem um nível alcoólico superior a 14%, esse vinho. E essas análises vão ser feitas depois um controle pelo MAPA no Brasil. Então é feito antes um controle documental, ok? No MAPA no Brasil, e quando esses vinhos chegarem no Brasil, no porto, vão ser feitos também um controle a nível de laboratório, tá? Então aqui, análise documental e laboratorial pelo MAPA, tá? Então, quando a mercadoria estiver no Brasil, chegar no Brasil, serão coletadas as amostras desses vinhos pelo MAPA para ter depois uma posterior liberação, ok? Para o desembaraço aduaneiro. Então, é fundamental, lembrando, a análise aqui na origem e a análise quando chegar aí. Então, o MAPA faz análise documental e análise laboratorial. E aí depois tem o desembaraço aduaneiro na Receita Federal, onde a gente paga os impostos e as taxas de importação. E terá análise documental se for necessária. Bom, gente, depois tem toda uma série de registros, naturalmente, registro junto ao Ministério da Agricultura, tem uma série de documentos exigidos na importação de vinhos, que agora, depois a gente pode publicar também aí uma checklist, que eu acho que é a melhor coisa. E é muito importante, como eu falei antes, a gente fazer uma simulação de importação, porque essa simulação de importação vai dar pra gente também os custos que nós vamos ter no desembaraço desse vinho, tá? Se não tivermos outros problemas que nos impeçam de desembaraçar liberamente essa mercadoria, ou seja, se tivermos alguns problemas
com esses vinhos e os vinhos ficam parados na alfândega, nós temos outras despesas que não foram calculadas na simulação. Mas a simulação, no nosso planejamento estratégico, como importador, nos dá uma base do que a gente precisa ter como dinheiro no nosso caixa para poder fazer esse planejamento. Então, ser um importador requer, antes de mais nada, gente, uma série de documentação de registros, tá? Um relacionamento com os parceiros, que muitas vezes são produtores que não estão prontos para trabalhar com o Brasil, então precisam de um suporte de empresas como a nossa, por exemplo, que a gente dá todo um suporte nessa parte aqui. Então é fundamental ter parceiros no exterior, como por exemplo a Cadesse, que suporta os produtores, porque os produtores estrangeiros não estão prontos para trabalhar com o Brasil. O Brasil tem normativas muito exigentes com a aduana, então é muito difícil. Muitos deles desistem de trabalhar com o Brasil, porque é muito complicado. E se eles não fazem um bom trabalho na origem, qual é o perigo? Que o importador importe e tenha problemas na aduana. Muitas vezes o importador tem que remandar a mercadoria, a própria despesa, se estiver tudo errado, ok? Então, assim, é muito importante a gente fazer um planejamento, ter parceiros e ter fornecedores que tenham feito um trabalho muito bem feito, ok? Se não, ter um despachante, ter uma equipe de profissionais também que curem isso pra gente. Não basta, não é só ser importador, a gente tem que ter uma equipe, tá? Que faça todo o processo da importação, de maneira que tudo seja controlado antes que a mercadoria chegue no Brasil, que os documentos cheguem no Brasil, ok? Ou seja, que saiam da origem com tudo bem claro, bem mastigado, perfeito, praticamente, ok? Lembrando que cada aduana tem a sua exigência, tá, gente? A normativa é mas no Brasil cada aduana interpreta como ela quer. Então a gente tem sempre que perguntar aonde meu vinho está entrando, e a trading ou a empresa que está fazendo a importação, o despachante vai nos dizer como temos que nos comportar com aquela aduana, ok? Então é muito importante entender, ficar também atento que o nosso exportador, nosso fornecedor, também siga todas as instruções dos rótulos, tá, dos vinhos, porque os vinhos que entram no Brasil têm que ter rótulos em português, seguindo toda a normativa brasileira, com o nome do importador, ok? Com o nome do importador e do distribuidor brasileiro, com o número do mapa, do registro do mapa do importador. Então, como eu falei para vocês, eu sou importador, eu tenho que ter um CNPJ de importação de bebidas, né? De distribuição de bebidas, mas não só, eu tenho que ter revenda de bebidas, eu tenho que ter alcoólicas e eu tenho que ter um registro no mapa. Tudo isso vai no rótulo da minha garrafa importada, que pode não ser no contra-rótulo, pode ser um sticker, né? Uma etiquetinha branca que vai na garrafa. Se você não comprar uma grande quantidade, o produtor não vai ficar mudando o contra-rótulo dele, tá, gente? Isso é importante. Licença de importação, então cada vez que você faz uma importação, você pede uma licença de importação, que é um processo que você faz quando os documentos de embarque estão prontos, você já faz a licença de importação para antecipar todo esse processo, porque leva de 25 a 35 dias a análise da LI, tá? Junto ao mapa. Então é uma coisa que pode ser muito longa, então a gente já antecipa essa LI, a gente já antecipa esse processo documental juntamente com os documentos que são enviados antes por corriere, tá? Antes que chegue o navio ou a mercadoria. E depois tem a liberação da importação, existe o certificado de inspeção, porque no momento que a gente pagou as taxas e os nossos e a nossa mercadoria, os nossos vinhos foram liberados, isso não quer dizer que eu, importador, possa vender essa mercadoria, esses vinhos. Eu tenho que esperar o meu certificado de inspeção, que é o certificado que vai ser liberado pelo laboratório de análises que fez aquelas análises do mapa que eu falei antes. Então isso é fundamental, sem isso eu não posso vender meus vinhos. Bom, gente, pode acontecer que esse certificado de inspeção dê um problema, né? E diga, gente, não é compatível, não tá legal, tem problema nas análises, o teor de açúcar não é o mesmo, o teor alcoólico não é o mesmo. Então a gente tem com o nosso fornecedor
que ou fazer um outro certificado de origem, ou fazer um outro documento, ou corrigir com uma carta, né, da origem, ou corrigir. Bom, tem vários, tem como solucionar. Em poucos casos não tem como solucionar e os produtos voltam para a origem. Por que tudo isso? Gente, que eu tô falando tudo isso e que eu resumi, porque precisa de planejamento, precisa de fornecedores. Para ser importador, a gente precisa de fornecedores muito sérios, tá? Parceiros mais que fornecedores, ou então parceiros nos países de origem dos nossos produtos que nos ajudem a fazer todo esse processo, tá? No nosso caso, lembrando, a KDS faz isso, nós somos os parceiros dos importadores, ajudando os importadores a procurar as empresas, né, as vinícolas, mas também ajudando em todo esse processo para mastigar tudo para que não dê problema, não dê pepino na chegada dos produtos no Brasil. Então, e para ser importador, que é um business muito interessante, é um negócio muito interessante, em 2022 eu acho que vai ser uma das coisas assim que vale a pena investir, tem que ter muita estratégia, muito planejamento, simulação de importação, porque não é suficiente investir, tem que ter organização, tem que ter, repito, estratégia, analisar bem o mercado, ver onde é que estão as oportunidades a nível de o nicho, né? Que tipo de vinho importar, onde está o espaço no mercado. O mercado está muito curioso, está procurando novidades, então assim, fica a dica, vamos diferenciar um pouquinho esse mercado. Se vocês precisarem de mais alguma informação, a gente vai preparar uma checklist, tá? Dos documentos que são necessários para ser importador e também do processo um pouquinho da importação a nível documental, que eu acho que isso é fundamental. E aí a gente libera para vocês, tá bom? Alguma informação? Estamos aqui, estou aqui disponível. Um abraço e bom almoço para vocês, gente. Boa quinta, bom fim de semana. Fica ligado aqui que tem sempre novidades. A gente se vê quinta-feira que vem. Tchau, tchau!